Nesse vídeo eu vou te falar sobre um indicador que você absolutamente deveria colocar no seu gráfico se você estiver operando cripto. Ele é muito utilizado aqui para índice dólar e você talvez olhando aí para a tela já saiba do que eu estou falando. Mas o que eu tenho para te passar aqui ainda pode ser muito útil, se prepara que o conteúdo é bem interessante, pega o seu lanche, senta bem confortável, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. O indicador que eu estou falando é a VWAP. Você pode utilizá-la tanto para day trade quanto para swing trade. Se você já conhece a VWAP, você provavelmente utiliza ela para day trade. Então eu vou começar falando com ela aqui sobre swing trade e a gente já vai para day trade bem rapidinho, tá? O que é a VWAP? Volume Weighted Average Price. É uma média móvel ponderada pelo volume. É uma média móvel que leva o volume em consideração. Isso se torna bastante interessante, até porque eu, pessoalmente, eu não sou um grande utilizador de volume, exceto em casos muito extremos, mas eu não sou um grande utilizador de volume. Mas quando você coloca a VWAP, ele está considerando aquilo ali dentro de uma média. Então você consegue ver no gráfico o que está acontecendo e normalmente ela funciona muito bem como um ponto de suporte ou resistência mesmo que de curto prazo. Então aqui a gente está tendo o Bitcoin aqui, né? Você pode ver o Bitcoin. Essa VWAP é uma VWAP mensal e esse gráfico está no gráfico diário. Então, como você pode comparar aqui, quando você está olhando o volume comparado com a VWAP, talvez não seja tão fácil de entender o que o volume está... Desculpa. Quando você está fazendo o volume comparado com o preço, talvez não seja tão fácil de entender o que está acontecendo. Mas quando você olha o preço comparado com a VWAP, fica um pouco mais fácil de entender. Então eu vou inclusive remover aqui, eu coloquei só para você ver ali, né, como é que é mais fácil enxergar pela VWAP, já que ela normalmente ela se mantém direcional, é diferente de volume que fica toda hora subindo e descendo, e isso pode dar uma facilitada para você. Então, como você pode ver, a VWAP ela serve como um ponto muito interessante de suporte ou resistência para você comprar ou vender. Ela pode servir simplesmente como ponto de compra ou venda, como sinal de saída, dependendo de onde você estiver entrando. E você pode fazer muitos trades baseados nela. Então, aqui você pode ver, né, ativamente, muitas vezes, como a partir do momento que o preço rompe uma determinada VWAP, ele se segura nela mesmo que por um curto período de tempo, para um trade curto. Aqui ele tenta se segurar, passa e vai embora. Na sequência ele volta, não consegue se afastar da VWAP, volta, se afasta, né? Muda a direção, se afasta. E quando ele chega nela, basicamente toca, entra, mas compra, e isso vem acontecendo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre confluência, como um amador enxerga a confluência no mercado. E muita gente, né? Eu deixei ali a sugestão para caso você queira saber como um profissional enxerga a confluência no mercado, para você comentar. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, caso você queira ver também. A gente tem uma pequena meta ali para poder bater, então compartilha bastante aquele vídeo. Quando a gente chegar no número que eu coloquei lá para a gente poder bater a meta, eu faço vídeo explicando como chegar como profissional, porque aqui, nesse caso da VWAP, a gente tem algumas formas como um profissional está enxergando uma confluência, então é importante que você entenda isso. E aqui você pode ver que ele segurou, se afasta, ó, o tempo inteiro coladinho na VWAP, se afastou. A partir do momento que se afasta, ele volta nela. Nesse caso, não foi uma repulsão imediata, teve uma pequena consolidação e um afastamento. E você consegue perceber isso acontecendo muitas vezes. Eu nunca fui grande fã da VWAP aqui no Brasil, porque quando eu utilizava a VWAP aqui no Brasil, ela não me parecia algo tão eficiente quanto é utilizado em cripto. Eu via ela ali, era uma linha que estava toda hora sendo desrespeitada constantemente e eu não conseguia enxergar esse respeito que tanta gente falava. Mas aqui em cripto isso é gritante para mim. Então, se você adicionar a VWAP, você pode clicar com o botão direito em cima dela aqui na Vector. Inclusive, se você não tem um botão para poder baixar com 30 dias grátis, né, o link aí na descrição. Você pode ir ali inserir um indicador VWAP, e se você clicar com o botão direito em cima da VWAP, você pode mudar o período dela. Então a gente está aqui no período mensal, que é para você ver o que está acontecendo, né, como é que está o gráfico diário comparado à VWAP do mensal. Você pode colocá-la no semanal, que vai ficar bem mais perto do preço. Então eu vou descer aqui para um gráfico de 4 horas, por exemplo, e você vai perceber que agora ele passa um pouco mais afastado do preço, né?
Pessoalmente, eu não gosto de utilizar a VWAP semanal. Para mim, ou eu vou utilizar a VWAP do diário ou a VWAP do mensal, tá? Então, essa é a forma como eu utilizo, mas eu estou te mostrando aqui que você tem a semanal, porque eu mesmo não vejo a semanal respeitando. Isso daqui, para mim, é tipo a VWAP no day trade de índice dólar. Eu não consigo enxergar ela respeitando. Simplesmente não faz sentido para mim. Ela é vazada o tempo inteiro. Mas se a gente mudar ela aqui para uma VWAP do período diário, e você colocar ela num gráfico de 5 minutos, por exemplo, vamos afastar aqui, você vai começar a conseguir enxergar melhor, tanto em relação à tendência quanto à zona de compra ou zona de venda. Inclusive, é interessante que quando você pega, né, uma outra parte da VWAP, como foi essa daqui, por exemplo, que ela começou a ficar um pouco lateral, né, mais ou menos isso aqui, ela futuramente serve como um ponto de resistência do mercado, que é bem importante. E quando você aprende as confluências e diversas outras coisas, isso te dá mais confiança para entrar vendendo aqui ou aqui, por exemplo. Mas quando você está olhando só para ela, você pode observar que a gente tem aqui alguns pontos de compra interessantes, como foi aqui. Depois, isso aí vai depender um pouco de cada um, tá? Mas eu, pessoalmente, eu não estaria operando aqui, nem compra nem venda, porque aqui ela não se afastou o suficiente. Mas depois desse movimento aqui, eu talvez estivesse considerando uma compra. Vamos voltar aqui um pouco mais e observar o movimento como um todo, porque isso daqui pode te ajudar a entender melhor o que o preço está fazendo. Então, vamos voltar aqui para mais alguns pontos como esse daqui, por exemplo, esse daqui, em que ele deu uma segurada, que ele deu uma segurada. O que a gente está vendo aqui em relação à VWAP? Ela funcionando como suporte e resistência, sim. Tá vendo? Muitas vezes você vai ver isso aqui acontecendo, mesmo que não segure pelo tempo que você espera, mesmo que não dê um movimento super forte, como seria o esperado por algumas pessoas também. Ela funciona muito bem como uma zona de suporte e resistência. Agora, eu encontrei uma forma de enxergar melhor quando eu tirei o gráfico temporal e comecei a utilizar o gráfico de ticks, que é um outro vídeo que tem aqui no canal, que eu já falei sobre quando eu estou fazendo scalp, por exemplo, que eu utilizo o gráfico de ticks. E quando você utiliza o gráfico de ticks junto com a VWAP, talvez as coisas fiquem um pouco mais interessantes aqui para você procurar, né, por pontos de compra e venda. Então, normalmente, quando eu estou utilizando um gráfico de tick, eu vou te mostrar aqui isso, eu estou utilizando o gráfico de 1000 ticks, ou 2500 ticks, ou 5000 ticks, que seriam 5000 trades, né? Que a gente chama aqui de gráfico de trade, mas o equivalente a gráfico de ticks. Então, é só você digitar esses números aí. O 1000 trades, ele é meio equivalente a 1 minuto, o 2500 é mais ou menos 3 minutos, e o 5 é mais ou menos 5 minutos, tá? Então, serve aí como uma relação para dependendo aí do time frame que você está operando. Então, eu vou colocar as anotações aqui bem perto do preço atual, eu vou mudar o gráfico aqui, por exemplo, para 2500 T trades ou ticks. Então, coloquei ali, esperar ele carregar. E é importante que você esteja fazendo isso em um ativo que tenha bastante, em uma corretora que tenha bastante movimentação, tá? Porque aqui, se a gente colocar isso daqui, eu até tive que mudar o gráfico aqui porque eu estava no da Bitfinex, e aí você não tem tanta negociação durante o dia na Bitfinex como na Binance. Então na Binance ele funciona melhor. Então observa como é que a VWAP funciona com um gráfico de 2500 trades ou 2500 ticks. Observa quantas vezes o gráfico chega perto ou toca na VWAP e começa a rejeitar e oferecer uma oportunidade de compra ou venda, né? Na verdade, uma operação basicamente de reversão. Aqui ela foi, rompeu, tocou e aqui ele poderia oferecer uma outra operação de reversão e para voltar a cair. Até aconteceu de fato. Chegou aqui, tocou, você poderia ter uma outra operação de reversão aqui para voltar a cair. Caiu um pouquinho de fato, meio que lateralizou, né? Agora voltou a subir. E a próxima vez que ele tocar ali, ele pode gerar uma oportunidade de compra. Então, chegou aqui, você teria um possível trade de compra. E isso é bem
comum de acontecer no gráfico de tick. Aqui, por exemplo, seria um possível trade de venda, que não aconteceu. E no gráfico de tick isso aqui fica muito fácil de enxergar como o preço tem respeitado a VWAP. Vamos voltar aqui um pouco mais para um cenário onde o preço não está tão perto da VWAP. E aí eu quero que você observe ela como um indicador que vai te mostrar a tendência do mercado. Enquanto ela está inclinada para baixo e o preço trabalhando abaixo dela, você só procuraria por sinais de venda. E se você estiver procurando por sinais de compra, você provavelmente poderia colocar a sua saída na VWAP para poder colocar o seu dinheiro no bolso. Então eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, principalmente quando o mercado está lateral. E o mercado lateral, a VWAP, ela é maravilhosa para isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, porque você vê que ela segue subindo, certo? Então, dessa forma aqui, toda vez que você vê o mercado rompendo uma linha de tendência, como seria aqui, ou como seria aqui, quando ele está chegando perto de um fundo importante e fazendo uma lateralização e confirmando um pivôzinho de alta, como seria aqui, por exemplo, isso daqui também poderia gerar uma possível venda, né, no rompimento de uma linha de tendência, uma possível compra no rompimento dessa linha de tendência ali. Então existem várias formas de você observar a VWAP quando você estiver operando com ela. Eu acredito que é muito válido para todo mundo colocá-la ali, tanto para poder enxergar a tendência quanto pontos de compra com ótimo risco-retorno. Quando o preço se afasta relativamente bastante da VWAP e ela volta nela, você normalmente tem uma operação de trade que se torna bem interessante. E quando você está fazendo scalp, a gente pode considerar aqui, por exemplo, vamos dar um zoom aqui, a gente poderia considerar, por exemplo, né, quando eu falo do scalp, que nesse caso aqui, como eu faria esse scalp? Eu faria ele da seguinte forma: digamos que eu tenha entrado na venda, vamos pegar aqui um trade que deu certo, tá? Então digamos que eu tenha entrado na venda desse candle vermelho aqui, e eu vou simplesmente descendo o meu stop que estaria aqui em cima para cada candle seguinte até sair aqui. E aí na sequência eu tentaria mais uma venda aqui, sairia estopado aqui, e na sequência mais uma venda aqui, que sairia aqui no stop aqui. Então, para trade rápido, para trade de scalp, você pode utilizar a VWAP, inclusive, né, se você não quiser esperar o candle, você pode simplesmente pendurar a sua venda na VWAP, como seria aqui, por exemplo. Então, pendura a venda na VWAP e, peraí, vamos ajustar. E aí você vai trabalhar com uma variação, né, como um true range, por exemplo. Então olha só, o true range aqui está me dizendo que em média, nesse período aqui, vamos afastar aqui, esse daqui é um true range de 100, ele está me dizendo aqui que em média, nesse período, o Bitcoin estava movimentando $62 a cada pequeno candle desse daqui. Então o que você pode fazer? Você pode observar aqui, eu vou olhar a VWAP. Então eu tenho, por exemplo, digamos que a minha entrada seria aqui na própria VWAP, em 41,165, e aí você vai calcular isso aqui mais o true range, tá? Então vamos medir aqui de novo, que eu já esqueci o valor. Então seria até aqui, né? Então a gente teria aqui um true range de, nesse período, um true range de 62. Então a gente tem 65, vamos colocar a calculadora aqui. Então eu tenho Bitcoin em 41,165 mais 62. Então 41,227 seria um ponto onde eu poderia colocar o meu stop para poder tentar pegar o movimento que seria 1 para 1, 1 para 1,5, 2 para 1. Ou o mais indicado nesse caso é que você deixe espaço para o preço respirar e colocaria, por exemplo, 2 true ranges desse valor. Então, ao invés disso daqui, você colocaria ainda mais 62. Tá? E aí você teria um stop aqui em 41,289. Bom, o preço chegou aqui a 41,288, foi por $1, foi sorte, tá? Mas isso mostra para você que você pode fazer trade de deixar a ordem pendurada. Inclusive eu já fiz muitos e muitos trades de ordem pendurada e eles funcionam muito bem se você deixar eles principalmente com seu stop protegido acima de algum nível. Maurício, como é que você faria esse trade? Você colocaria ali de fato o seu stop com 2 true ranges? Não. Se eu fosse fazer esse trade aqui e eu fosse considerar fazer esse trade dessa forma, eu procuraria algum ponto aqui, como por exemplo esse topo aqui, 41,745,
E eu colocaria, nesse caso, o meu stop aqui acima para poder tentar pegar o movimento. Por que eu colocaria ali acima? Porque ali é o ponto possivelmente mais seguro. Se eu estou pensando numa venda acreditando que o preço vai cair, eu quero colocar o meu stop em uma região relativamente segura. Eu nem tinha olhado aqui para trás para ver os outros, tá? Então, dessa forma você pode fazer trade de pescaria, né, pela VWAP. E aí vamos observar esse outro ponto aqui. Olha só essa zona que eu vou marcar. Observa a VWAP aqui no meio lateral o tempo inteiro. Como ela está lateral aqui, vamos ver o que acontece aqui no futuro. É uma zona onde o preço tende a se segurar. Isso daqui poderia servir como uma zona de compra para você tentar sair na VWAP aqui acima. Nesse caso aqui ela deu errado, paciência. Mas também serve como uma zona de saída, caso você tenha entrado em algum outro ponto por aqui e esteja procurando um local para poder sair, tá? Então existem algumas outras formas de você utilizar a VWAP. Pessoalmente, a melhor forma como eu encontrei até hoje, né, foi utilizar ela como ponto de compra e venda, como ponto de suporte e resistência para fazer os meus trades, principalmente de scalp, e também para swing trade, onde eu utilizo a VWAP mensal, voltando até para o day trade também para poder identificar a tendência dela. E você vai perceber que ela tende a ser muito, muito bem respeitada muitas vezes quando o preço estiver se movendo, principalmente em um gráfico de tique, porque você consegue ver literalmente tocar e voltar, coisa que talvez não seja tão claro de ver em um gráfico de tempo. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esquece de deixar o seu like, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!